O resumo dessa semana de Terra e Paixão tem muitas intrigas, assassinato e disputas. No primeiro capítulo, nessa segunda-feira, Samuel manda Aline fugir com o filho, ao perceber que homens armados estão invadindo a casa deles. Ramiro e os seus capangas pressionam Samuel a vender aquelas terras, mas Samuel diz que não. Então eles ateiam fogo na casa e matam Samuel. Caio fica à distância e vê quando Aline sai correndo, e então ajuda ela e seu filho João a fugirem, levando-os para se esconderem na casa de Cândida. Indignada ao saber do que aconteceu, Cândida não mede as palavras, e diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel. Depois do noivado de Daniel com Graça, Irene tenta convencer Antônio de que Daniel deve ser seu sucessor nos negócios. Ao saber que Aline está viva, Antônio não gosta nem um pouco disso, e desconfia que Caio ajudou ela a fugir, mas com medo do seu pai, ele nega. Antônio não perde tempo, e orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline, mas ela deixa claro que não venderá as terras, e decide morar no paiol do sítio, com Jussara e João. Marino aconselha Aline a não bater de frente com Antônio, mas Aline é uma mulher corajosa, e decide enfrentar o fazendeiro, e vai tocar as terras que herdou de Samuel. Jussara critica Aline por ela querer bater de frente com Antônio La Selva. Gleides concorda em conceder uma licença da escola para Aline começar a lecionar. Ademir aconselha Caio a esperar passar o luto de Aline, para se aproximar da moça. Cândida alerta Aline sobre Antônio, pois ela sabe que esse homem é capaz de fazer tudo o que for preciso para conseguir o que quer. Lucinda diz a Aline que não é possível ela entrar na cooperativa, mas Aline não vai desistir, e vai lutar para ser uma cooperada. Jonatas deixa Aline feliz, contando para ela que os trabalhadores resolveram fazer um mutirão para consertar a casa dela. O índio Jurecê diz a Caio que o amor abrirá o seu destino, e que ele está mais próximo disso do que ele pensa. Ramiro pede a Kelvin para descobrir qual o segredo que existe entre Cândida e Antônio. Esse mistério promete trazer uma reviravolta na trama. Angelina fica preocupada ao saber que Daniel também está apaixonado por Aline. A paixão começa a rolar forte, e a coisa vai pegar fogo, quando no final desse capítulo, Caio toma coragem e lasca um beijo em Aline. Podemos dizer que de certa forma a moça até corresponde ao beijo, mas muitas águas ainda vão rolar debaixo dessa ponte. Depois que Caio abriu seu coração e beijou Aline, a moça ficou um tanto confusa, e pede para Caio ir embora. Lucinda tenta tranquilizar Odilon sobre Anneli. Pelo comportamento dela, Odilon pensa que Anneli tem outro homem. Lucinda nem desconfia que a sua irmã se exibe pela webcam em troca de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher. Petra está muito feliz com a chegada de Luigi, mas Antônio não admite que ele se hospede em sua casa. Sendo assim, Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Aline avisa Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para ela divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com seu filho João. Antônio não se conforma em ser colocado na parede por Aline, e desabafa com Irene dizendo que foi ameaçado por ela. Tadeu conversa com Aline e diz que ninguém vai ajudá-la na cooperativa, mas Aline não vai desistir até conseguir o apoio que precisa. Antônio La Selva pede para Silvério descobrir para qual jornalista Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel está nutrindo por Aline, e sugere que a moça engravide logo do seu filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio, e diz para ele não abrir mão do seu direito de ser o sucessor nos negócios do pai. Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet, e comprovou que Luigi é um homem cheio da grana. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho em seu nome e oferecer a Aline. Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio de vender as terras, com receio que possa acontecer com ela o mesmo que aconteceu com Samuel. Graça sente que Daniel está distante dela, e mais do que depressa, segue a orientação de Irene para engravidar dele.
Mara entrega as sementes para Aline, o que a deixa muito feliz, e Aline fica ainda mais espantada ao saber de Mara, que foi o filho de Antônio quem comprou para ela. Antônio fica sabendo por Juan que alguém forneceu sementes para Aline. Isso deixa o fazendeiro furioso, e ele vai pressionar Lucinda a dizer quem foi o comprador das sementes, mas Lucinda não se intimida e nega a dizer quem foi. Jussara diz para Aline que Jonatas está apaixonado por ela, mas Aline responde para sua mãe que isso é coisa da cabeça dela. Aline e Jonatas vão até Marino e cobram dele a investigação sobre a morte de Samuel, e Rodrigo aceita advogar na investigação sobre o assassinato dele. Rodrigo aproveita o momento e diz que Aline pôs em risco a amiga jornalista, para quem ela enviou a carta sobre Antônio. Anneli fica surpresa e muito desconcertada quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam. Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, pois dessa forma ele vai crescer no conceito do pai, podendo assim ser o sucessor dos negócios dele. Caio afirma para Angelina que por direito ele é o sucessor de Antônio e que disso ele não vai abrir mão, quer seu pai goste ou não. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Ele faz isso com a intenção de descobrir quem foi o comprador das sementes da Aline. Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Com isso, o rapaz vai tentar se aproximar mais de Aline. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Juan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo, e com isso Antônio orienta Franco a conceder um empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Luíde chega de viagem e se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que foi Ademir quem comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar para Aline o seu amor pela moça, mas Caio não tem certeza se ainda é hora de falar sobre isso com ela. Nessa conversa entre os dois, Cândida conta para Caio um segredo de sua família que o deixa espantado. Lucinda nota o comportamento irônico de Andrade com Anneli e fica esperta com essa situação entre eles. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas, um tanto enciumado, vê Aline conversando com Daniel, e com isso o moço não pensa duas vezes, e vai interromper a conversa deles. Esse foi um resumão do que aconteceu nessa semana em Terra e Paixão. Você gostou? Então deixe seu joinha, e até mais!